paz do Senhor, queridos ouvintes, queridos irmãos. Mais uma manhã de quarta-feira que estamos reunidos na presença do nosso querido e Salvador Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Paz do Senhor, irmão João. Paz do Senhor, irmão Charles. Graça e paz de Jesus na tua vida nessa manhã. Amém. Paz do Senhor, irmão Diogo. Paz do Senhor, irmão Charles. Que Deus abençoe. Nós temos o irmão Diogo aqui nos dando a graça, né? Vindo aqui nos presentear com a sua presença. A paz do Senhor, irmão Dylan. A paz, irmão Diogo Josias, Charles Pereira e presbítero João Ademar, e a todos vocês que estão em casa, a graça e a paz do nosso Senhor esteja sempre convosco. Amém? Amém. Aleluia. Mais um dia, né, irmãos? Mais uma quarta-feira. E mais um dia que se alegramos, né, João? É verdade. Se alegramos vindo aqui, né, na rádio. O irmão João fez o programa ontem, mas nós se alegramos quando nós viemos, né, João? Com certeza, né? É um prazer imenso, né? Tá de novo nesse lugar, né, para falar algo a respeito do reino, né? É verdade. E hoje ainda com a companhia ilustre, né? Com o Diogo, né? Conseguimos trazer o irmão Diogo, né? Verdade. Não veio amarrado e arrastado, né? Veio por livre e espontânea vontade, né? Graças a Deus. Aleluia. E num tema bem interessante hoje, propício, né? Bem. Você vai ouvir depois o tema, né? Que nos fala ser livre, né? E a gente aqui temos 3 almas. O irmão Dilo também, acredito, 4, né? Almas aqui verdade. Que antes não eram livres. Mas nós achávamos que era livre, né? Mas hoje nós somos verdadeiramente livres. Então nós estamos muito felizes. Ontem nós tivemos o nosso culto ali na nossa igreja Porta da Graça, na rua Cesários Lopes da Silva, número 75, bairro Rubem Berta, Vila Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, irmãos? Tivemos o culto de ensinamento da palavra, né, irmão João? A qual Deus nos abençoou, culto abençoado, né? Que culto abençoado. Lindo, né? O testemunho também do irmão Larry, né? Um testemunho assim que ele levanta qualquer um pra cima, né? Que tá a cabeça baixa, né? O que tá entristecido, né? Opa, eu tenho que me posicionar também nessa posição para receber algo de Deus, né? É interessante que o irmão Larry, ele pregou ontem, irmãos, sobre Gideão. E Gideão, ele não aceitou aquela situação que o povo estava passando. Mas eu acho interessante que o irmão Larry, ele falou assim que ele não aceitou aquilo. Só que demoraram cerca de 3 meses. É verdade. Mas ele falou que ele não desistiu. Ele continuou orando, continuou buscando. E muitas vezes a gente acha assim, mas aí Deus não nos dá a bênção, eu estou buscando, eu estou orando. Irmão, não desiste, irmão. Deus é contigo, irmão. Maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Pense nisso. É verdade, aleluia. Temos os nossos cultos lá na nossa igreja Porta da Graça, na Cesário Lopes, aqui em Porto Alegre, todas terças-feiras, às 20 horas. Quarta-feira, o ciclo de oração 15 para as 3. Só que hoje não vai ter. Então você que pretendia ir no ciclo de oração, esteja atento que hoje não tem ciclo de oração, você vai chegar lá, a igreja vai estar fechada. Quinta-feira, culto de libertação e cura divina. E domingo, culto da família. Também temos o nosso culto na nossa igreja de Cachoeirinha, nossa congregação Esperança, na Avenida Senador Teutônio Brandão Vilela, número 1930, todas quartas-feiras, às 20 horas. Hoje temos um culto lá abençoado. Se você mora na região de Cachoeirinha, vai lá, porque vai estar um pregador usado pelas mãos do Senhor. Aleluia. Sexta-feira também estaremos lá também. Vai estar um pregador lá, na bênção do Senhor, né, irmão João? E domingo o nosso culto lá também, às 19h30, domingo, sexta-feira às 20 horas. Você que mora ali perto da congregação Esperança, ali perto do Bosque, da Nair, acho que Fátima também não fica muito longe. Você que mora ali naquela região, nos escuta em Cachoeirinha, como nós conhecemos o irmão Cláudio lá, que mora lá em Cachoeirinha. Um abraço, irmão Cláudio, né? Você queira ir lá, vai lá, acompanha nossos cultos lá, presente, ceia nós com a tua presença, mas principalmente
presencie o Senhor com a sua presença. É verdade. Que Ele vai se agradar quando você estiver lá. Amém? Amém. Esses são o anúncio da nossa igreja, a Porta da Graça, né? Eu creio que Deus tem trabalhado lá naquela igreja. Aqui nós temos um testemunho vivo, o irmão Diogo, né, que congrega lá. O que tu acha lá, irmão Diogo, da nossa igreja, de servir a Deus, de buscar a presença do Senhor? É uma benção, irmão Charles. Eu me sinto muito à vontade lá, né? É bom aquele A lugar. Né? companhia, o exemplo, né? De estar lá, de muitas almas, né? E o companheirismo. Isso é importante. O companheirismo. Isso é né? importante. A comunhão, né? Sim. A gente se sente, eu acho que abraçado lá, né, irmão João? É verdade. A nossa igreja é uma igreja que eu vejo, assim, que nem o irmão Diogo, eu também sou um membro, Sim. mais ou menos a gente tem, acho que a mesma época de igreja ali, né, cerca de 8 meses, eu não me lembro se tu te batizou no batismo de novembro ou foi nesse outro agora. Não, foi nesse outro. Ah, foi nesse outro, né? Poucos meses de diferença. É, poucos meses, mas tu já estava indo ali também, Sim. né? E a gente se encaixou muito bem, né? Eu acredito bem, eu, assim, a gente... por ter um testemunho parecido, né, Sim. irmão Diogo, de infelizmente ter vivido no meio do crime, da droga, do assalto, e a gente ter um testemunho parecido, assim, Sim. sabe? Então nós somos exemplos, né, irmão João? É verdade. De vidas que Deus transforma, Sim. né? Aleluia. E aquela igreja ali é um exemplo de que ela abre as portas. Porque, na verdade, que nem eu peguei uma jovem ontem no Uber, e ela me falou que ela estava precisando, irmão, eu achei tão interessante que ela falou assim, que ela estava precisando de alguma coisa, procurar algo. Ela falou até sobre a religião afro, né? Que, Sim. eu preciso de alguma coisa. Eu falei assim, não, procura uma igreja evangélica. Sim. Não importa a porta, a placa, mas procura uma igreja evangélica. E se você não se sentir bem naquela igreja evangélica, não desiste. Quem sabe verdade. aquela congregação tu não se sentiu Sim. bem, mas a outra congregação do mesmo ministério é boa. É verdade. Porque muitas vezes a gente não se sente bem no local. Ali na Porta da Graça, pela alegria do nosso Senhor e pela nossa satisfação, a gente se sente bem, né, irmão Muito Diogo? bem. A Ótimo. gente é bem recepcionado, né? Bem recebido, né? O que tu acha quando um irmão vem te dar um abraço e diz assim, seja bem-vindo? Nossa, É uma alegria, né? Uma alegria muito grande. É bom mesmo, é bom nós estarmos nesta comunhão, né, irmão João? De verdade. sentir... É como se ele já estivesse esperando nós, né? É. Eu sinto isso quando a gente falta os cultos, né, irmão João? É Eu não verdade. sei se tu que teve por causa do trabalho, né, teve um tempo ali fora, né, mas dos irmãos verdadeiros, porque já que nem a gente já comentou que tem uns que já, o irmão não tá vindo, o irmão tá desviado, mas aqueles mesmo que buscam, Sim. que estão ali, eles se preocupam, né? Buscam entender, né? Sim, que buscam a necessidade de cada um. Sim, Né? claro, que a gente tem que entender que a gente é um corpo, É verdade. né? E que a gente é uma família. Como membro como seu irmão que você, ou a sua irmã que você não vê tempo, a sua mãe que você não vê tempo. É. Então quando você vê ela, você se alegra. Sim, sente né? saudade, né? Sente saudade, de um abraço, claro. né? Sente saudade Um abraço, um É. aperto de mão, né? É verdade. E a gente está muito feliz com a nossa congregação, com o nosso ministério, com a nossa igreja, né? A Porta da Graça. Estamos felizes com a honra dos nossos irmãos aqui, deste programa que Deus tem nos abençoado, do irmão Dylan, né? É verdade. Este programa que tem abrido as portas, hoje, pela primeira vez, o irmão Diogo, eu e o irmão João já há um pouco mais de tempo, né? E a gente se sente muito alegre, né, irmão João? Nós que fizemos esse programa, né? É um prazer, né? É um prazer estar envolvido nas coisas do reino, né? Mesmo às vezes, né, sendo um pouco difícil, porque nada é fácil, né? As coisas, porque diz a palavra que os céus têm que ser conquistados por esforço, né? Sim. Então não é fácil. E se você tem um chamado, né, na tua vida e tá achando isso dificultoso, fica tranquilo, né? Porque Jesus é contigo, né, nesse negócio. É dificultoso muitas vezes, porque muitas vezes a gente chora, né? E se atira no chão, vamos dizer assim, na presença de Deus, né? Pedindo a graça e a misericórdia, porque a gente não quer desistir dessa promessa, né? Porque a gente tem promessa, não é para esse ano, não é para esse dia, né? Não é para o tempo que a gente estiver aqui na face da terra. A nossa promessa é eterna, né? Sim. Morar na glória com o Senhor Jesus, né? Então não podemos desistir de nada, né? Sim. No momento que nós entendemos, né, o que é o reino dos céus, né?
entender que a nossa vida não é aqui, né? Jesus, ele disse, somos né, andarilho, né? que nós não devemos... Tanto é que Jesus, ele não tinha casa. Pra que ele tinha casa? Que ele sabia que ele ia morar no céu. É verdade. Ele não tinha onde repousar. Então, muitas vezes... Sabendo de onde ele veio, né? Sim, muitas vezes a gente se preocupa aqui com as coisas aqui do povo e desta terra e esquecemos que nós temos uma terra... E também, muitas vezes, a gente tem um chamado, irmão Diogo, e a gente se sente pequeno, como Gideão. Tu vê como as pessoas, o ser humano, desde a antiguidade, ele sempre se acha menor, né? O Moisés, ele disse, Senhor, mas eu tenho lábios duros, dificultoso, não sei falar, como que eu vou dizer? Quem eu vou dizer que me enviou? Gideão disse, Senhor, mas eu sou o menor, menor da minha casa, a minha família é menor. O próprio Saul, quando ele foi chamado também para ser rei, ele disse, mas eu sou dos benjamitas, minha família. O próprio rei Davi, quando ele foi, ele era o menor, ele era o mais novo, ele era os outros irmãos dizem que os outros irmãos eram formosos. Sim. E a gente se sente assim, quando a gente tem um chamado, a gente diz, Senhor, mas Senhor, lá o irmão João, ele está mais tempo, Senhor. Ele é mais capacitado, ele é mais eloquente, ele fala melhor. Sim. Mas, irmão Diogo, principalmente, que está aqui nesta manhã, eu vou te dizer uma coisa. Deus é que capacita. Aleluia. Deus é que capacita. E a gente se admira quando Deus nos capacita, né, irmão João? Nós só temos que ter coragem, né? Só ter coragem, dizer, eis-me aqui, como fez Gideão. Então, nesta manhã, queremos deixar esse recado neste início de programa. Estaremos entrando no intervalo, mas você pensa nisso. Você tem que se humilhar ao Senhor, dizer que você é pequeno. Mas você tem que dizer ao diabo que você é gigante, porque Deus é contigo. Aleluia. Estaremos indo um louvor agora em nome de Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Deus nesta manhã. Que toda honra e toda glória seja dada a Ele. E é tão feliz quando nós damos a honra, a glória ao Senhor, quando nós se acordemos de manhã e fazemos uma oração e dizemos, Senhor, nos abençoa nesse dia, nos guarde e nos livre nesse dia. E entoamos louvores a Ele e vimos que Ele é na nossa vida. Aleluia! Guarde isso no seu coração nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos imediatamente entrando no tema, porque o horário é muito rápido, né, irmão João? Ligeirinho, né? E hoje nós temos aqui o irmão Diogo, que vai falar um pouco também sobre esse tema que nós vamos falar, que está no livro de João, capítulo 8, versículo 32, o Evangelho de João, quarto evangelho da Bíblia, do Novo Testamento. Você que está em casa e pode pegar sua Bíblia. Você que está no trabalho, tente acompanhar essa leitura. Livro de João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tremendo, né, irmão? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você que pode agora fechar os seus olhos, fazemos uma oração breve para que Deus nos dê a sabedoria e entendimento a nós e a você aí no seu lar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, louvado, exaltado seja o teu nome, Senhor. Agora estaremos falando da tua mensagem, da tua palavra, Senhor. Aquela que o Senhor se fez carne e nos trouxe a esta terra, Senhor. Você era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus e se fez carne e habitou entre nós. Mas nós não aceitamos, nós não compreendemos o que seria ser livre, nós não compreendemos o que seria a verdade. Mas um dia o Senhor abriu os nossos olhos e nós podemos enxergar a luz. E nós pedimos nesta manhã que cada ouvinte
venha entender, Senhor, que o Senhor é a luz, que o Senhor é a verdade, e nós não andamos mais nas trevas porque a luz está conosco. E se ao ouvinte, porventura, passar este programa a alguém que não é crente, que não é cristão, que não crê em Ti, Senhor, que o Senhor vai e quebra estas correntes, quebra, Senhor, este coração de pedra e coloca um coração de carne. Nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, quando a gente lê esta palavra de João, Jesus ele estava ali ensinando o povo. Como Jesus ele veio para nos ensinar, para nos guiar, para nos mostrar. A palavra nos diz que ele é o nosso guia, ele é a nossa luz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que, se a gente convidar a entrar no nosso barco, ele vai guiar. É verdade. Né, irmão João? Mas quando a gente pensa assim, livres, o que é ser livre? O que é ser livre? Aí você pensa assim, pô, mas eu nunca fui preso para ser livre, né, irmão João? Assim falava, né, os fariseus, né? fariseus, né, os judeus da época, né? Nós somos livres, sempre fomos livres, né? Então, mas mal eles entendiam, né, a palavra de Jesus, né? O que Jesus estava dizendo para eles verdadeiramente, né? O que era eles aceitarem, né, a palavra do Senhor Jesus que estava sendo dita, esclarecida e serem livres, né? Mas eles automaticamente mantinham-se com os olhos fechados para essas coisas, né? E assim éramos nós, né? E assim é muitos hoje, né? Exatamente. Exatamente. E se nós não buscarmos a libertação, né, em Jesus, né, em conhecer e se aprofundar, né, a conhecer mais Ele, nós vamos dar vazão, né, para que nós venhamos a permanecer muitas vezes cegos, né, em certas partes da nossa vida, né, certas circunstâncias da nossa vida, né. E aí nós nos perdemos Isso também, é diariamente, Corremos né? o risco de nos perder, né. Isso é diariamente, né, irmão João? A gente entender que a gente ser livre não quer dizer que a gente não possa ser preso novamente. Exatamente. E não é ser preso fisicamente, assim como tu ser preso, ir para uma cadeia ou por algum motivo ou razão, tu ser preso entre grades. Não, ser preso envolto ao pecado. Exatamente, a gente fala coisas espirituais, né? Sim. Que a Bíblia, Paulo, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? E sim contra os principados e potestades que estão na terra. O príncipe da Pérsia é o diabo. Ele ruge como um leão também. Diz a Bíblia que ele vem como um leão também para nos devorar, né? Mas nós temos o leão da tribo de Judá, que é maior que ele, né? E quando a gente entende o que é ser livre, a gente entende que o ser livre é a gente ter comunhão com os nossos irmãos, assim como nós estamos tendo, assim como tem na nossa igreja. O que a gente tem de ser livre? A gente é liberto daquelas práticas que a gente fazia. No momento que Jesus chega, né? E nós abrimos a porta do nosso coração, ele entra, né? A gente começa a ser livre, né? Ele começa a limpar, né? E aí nós temos a liberdade, né? De se sentir livre, né? Sim. Porque até então a gente é prisioneiro, né? De alguma coisa a gente é prisioneiro. E o momento que a gente sente essa liberdade, né? Há uma alegria imensa que a gente não tem como, assim, de mensurar, né? O tamanho dessa alegria que invade o nosso ser, né? E é uma coisa tão bonita, né, irmão João? Essa alegria... E ela às vezes é tão momentânea, não, ela é tão assim, forte, que aquilo que a gente sentia prazer antes, né, irmão Diogo? De fazer errado e não quer mais. De como a gente fazia, né? Eu não sei se tu chegou a usar cocaína, chegou a usar. A gente sentia prazer naquilo, Nossa, né? A gente sentia uma vontade, né? Assim, maconha também a gente chegou a usar também. Então éramos iguais, graças a Deus. Mas a gente sentia um prazer, né? É um prazeroso assim que não tem como explicar, né? Sim. Mas eu vou te dizer, eu não sei se acontecesse isso contigo, né? Para alguns ouvintes entenderem, que comigo acontecia. Mas depois que acabasse, depois no outro dia, quando tu ia dormir, principalmente a cocaína, te dava uma depressão, pensava assim, pai, eu gastei tanto, eu bebi tanto,
Eu podia ter saído com meus filhos, com a minha família, por exemplo. Comprasse uma roupa. Uma roupa. Não sei se acontecesse Ah. isso contigo. E isso que a gente quer levar hoje, irmão. É este o prazer do diabo, o prazer de servir a Satanás, esse pecado que nós achávamos que eu e o Diogo, o irmão João, o irmão Dylan, nós éramos livres, porque a gente não estava preso fisicamente, mas nós estávamos presos no pecado. E aquele prazer, ele é momentâneo, ele é naquele momento, tu sente prazer. Mas o prazer de ser livre com Jesus, aleluia. Melhor ainda. Este prazer é eterno. Aleluia. É um prazer imensurável, uma alegria, né, irmão João, de nós podermos chegarmos aqui nesta quarta-feira fria, se levantarmos de manhã, deixarmos muitas vezes de fazer os nossos afazeres, de estar na nossa casa, descansando ou trabalhando, dia de folga, quem sabe, mas a gente vem aqui não por obrigação, mas com uma alegria de fazer este trabalho aqui, porque a gente sabe o que é ser livre, a gente sente esse gosto de ser livre, e a gente quer passar essa alegria, esse ser livre, às outras almas. É verdade. Que assim como eu, o Diogo, o irmão João, o irmão Dylan, éramos presos antes, né? E a gente entende hoje o que é ser livre, né, Diogo? Eu já entendo o que é ser livre. Sabe, o irmão Diogo também chegou a cometer alguns crimes, né? Sim. E a gente cometia aqueles crimes, né, irmão Diogo? Mas eu não sei se contigo acontecia isso, mas comigo me acontecia que algo me inquietava assim na mente, sabe? Dizendo assim, que eu tava fazendo errado. Não sei se acontecia isso contigo. Já. Acontecia muito isso Acontecia contigo. muito. E isso é um dos passos mais importantes para a gente ser livre. É verdade, porque pelo fato do Espírito Santo, né, estar ali já fazendo a obra dele, né, te inquietando, né, te avisando, peraí, eu preciso de você com essa mesma bravura, né, que tu faz essas coisas erradas, eu quero você para fazer as coisas boas. As coisas boas em prol do reino, né? Assim Deus trabalha conosco, né? Alegria. Eu lembro disso também na minha vida, né? Porque era o inverso de todas as coisas, né? Hoje é o inverso de todas as coisas, né? Sim, a gente muitas vezes tinha o quê? Raiva. É. Hoje a gente dificilmente tem raiva. A gente brigava com os outros. Hoje tu não briga. A gente usava droga, hoje a gente não usa. A gente muitas vezes não controlava a nossa língua, né? A gente falava palavrão. Eu era uma pessoa que falava palavrão quando discutia, brigava. Hoje não passa por isso, não passo por isso, não tenho essa barreira, né, irmão Diogo? Isso é ser livre, né? Isso os fariseus, eles falam assim, mas como a gente é livre, a gente é filho de Abraão, só que eles não entenderam que o Jesus aqui estava dizendo ser livre do pecado. E o povo de Israel, se a gente ler a história, o povo de Israel ele foi escravo também, irmãos. Exatamente. Ele foi escravo dos egípcios, eles foram escravos da Síria, eles foram escravos da Babilônia, eles foram escravos dos cananeus, eles eram um povo de menor quantidade. Era um povo que veio de um homem chamado Abraão, que Deus multiplicou este povo. Exatamente. Só que Jesus aqui, ele está dizendo sobre ser livre espiritualmente, né? Que aqui a palavra diz, mas a gente é filho de Abraão. Mas só que daí Jesus ele disse, vocês são filhos de Abraão, mas são escravos do pecado. E vocês sabem quem é o pai do pecado? É o diabo. E vós sois filhos do pecado. Vocês são filhos do diabo, então. Porque vocês não falam a verdade. Porque eu, muitas vezes, olho o irmão Diogo na igreja, em vez de ir lá cumprimentar ele, mas aí ele fez alguma coisa, muitas vezes até quem sabe sem querer, ou falou algo que muitas vezes ali espontaneamente, só que algum irmão entendeu de outra forma e veio me falar, e aí eu peguei assim, eu não vou cumprimentar o irmão Diogo, tá falando mal de mim. Eu não vou falar com o irmão Diogo mais, o irmão Diogo
fica dizendo, pô, eu sou amigo dele, fui lá, cumprimentei ele, trouxe ele na rádio hoje, convidei ele, mas aí, o irmão Diogo tá falando mal de mim. Só que a gente não entende, irmãos, o que é ser livre. Muitas vezes Deus está usando o inimigo para falar aquilo, e a pessoa que ou transmitiu, ou a pessoa que falou, de certa forma, ela se deixou ser usada. Mas eu vejo também, irmãos, que nós que recebemos a afronta, nós também temos que entender que isso é espiritual. Exatamente. E aí a gente tem que entender primeiro, não, mas peraí, o irmão Diogo falou isso? Primeiro tu pensa assim, se o irmão Diogo falou isso, o irmão João falou isso, o irmão Charles falou mal do irmão Diogo, o que a gente tem que fazer quando a gente recebe este mal? A gente tem que chegar e falar assim, não, Jesus, ó Deus, o irmão falou mal de mim, mas eu peço ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia da vida dele, que o Senhor toque na vida dele, que o Senhor mostre para ele qual é o caminho, a verdade e a vida, que a gente não deixe essa amargura entrar no meu coração, não deixe essa amargura criar raiz no meu coração, para eu não ficar de mal com meu irmão, mas eu ficar de bem com meu irmão e ter a alegria de ir lá cumprimentar ele, de dar um abraço a ele e dizer que Jesus lhe ama e eu também lhe amo. Sim. Isso é ser livre. Isso é entender a ser livre. Que a gente não deve ficar de briga. Porque a palavra diz... Expandindo, né? Expandindo o mal. E muitas vezes tem irmãos que não são verdadeiramente livres, ou até são verdadeiramente livres. Mas ainda gosto, né, do mal. Ou João, eu acho que às vezes é assim, ó. O diabo ele lança dardos. Exatamente. E se tu não vigiar, tu vai cair nesse laço. Que nem a gente estava falando de manhã quando a gente estava vindo. Primeiro diz, hoje eu não vou. Hoje eu não vou no culto. Tu começa a deixar aquelas coisinhas entrar. Aquelas coisinhas mínimas, né? Mínima. Quando tu vê, já tá cercado. Sim. Daí tu tá com um exército cercado na tua frente. Sim. Só que daí tu tá fraco espiritualmente e tu não consegue vencer. É verdade. Eu vejo às vezes as pessoas que falam uma mal da outra na igreja, eu vejo nessa situação. Muitas vezes elas vão deixando entrar. Porque, infelizmente, todas as igrejas têm problemas. Né, irmão João? Na verdade, há uma doença, né? Há uma doença dentro, né, de cada... E ali, aonde o Espírito Santo é o médico, né? É o doutor, né? Mas cabe a mim e cabe ao irmão Charles, ao irmão Diogo, a abrir o coração para o Senhor e dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor trate comigo nessa situação, né? Ou o Senhor, como conhece, sonda o meu coração, né? O íntimo do meu coração, sabe todas as coisas que há de errado, o Senhor trate, né? Mostre para mim onde é que está o erro, né? Como é que eu devo fazer, como é que eu devo proceder perante a Tua palavra para mim ser curado, para mim querer, e essa vontade, né, eu tenho que ter no meu coração de querer ser livre, né, dessas coisas. Né? Porque isso pode trazer aborrecimento, né? Traz aborrecimento, na verdade, né? Entristece o nosso coração, né? E nós às vezes não entendemos, né? Que há uma raiz de amargura dentro do nosso coração que precisa ser tratado. Mas é necessário que a gente abra o coração para o Senhor, né? E diz, Senhor, eu estou passando por isso, eu não quero mais viver essa vida assim, né? Essa vida de amargura, essa vida de que eu olho para alguém, eu sinto alguma coisa diferente que não provém de Ti. Trata comigo, Senhor, porque eu sei que isso está aqui dentro, né? É verdade. Então, as coisas, o nosso maior inimigo da palavra está aqui dentro de nós, nós né? mesmo. Está aqui dentro de nós mesmos. Nós é que temos que pedir para Jesus, para ele vir dominar, né, esse cara que está aqui dentro, que quer falar mal, que quer, né, inventar história, né, essas coisas todas, né? Infelizmente, como a gente vê que o diabo ele é o pai da mentira, e ele é o pai do pecado, a palavra também nos diz que nós todos pecamos. É verdade. Então nós somos sujeitos a falhas. Nós somos sujeitos quem sabe, falar alguma coisa, muitas vezes até sem intenção, né, irmão? Sim. Eu acredito que muitas vezes a gente não vigia ali, porque a palavra diz que vigiai e orai. Isso tem que ser constante, né? Sim, mas tu vê que primeiro é vigiar. Sim. Vigiar, quem sabe, ali Jesus está dizendo que vigiar, quem sabe, é mais importante que a própria oração. Claro que a oração é comunhão com Deus, mas se a gente não vigiar e só orar, a gente vai ter de certa forma a gente vai perder a comunhão também.
Porque a gente não está vigiando, a gente não está guardando a palavra do Senhor. Sim. E muitas vezes a gente entende que o pecado é o quê? É matar, é roubar, é algumas coisas. Mas só que a gente se esquece que é falar mau testemunho, sim, falar mal do nosso irmão, não amar o nosso irmão. Mas eu não me simpatizo com o irmão. Eu não, o irmão até, mas o irmão não me desce, tem alguma coisa no irmão que eu... Isso não é de Deus. Umas coisinhas que a gente deixa acabando de entrar pro coração, né? Exatamente, irmão Diogo, exatamente é isso. E isso a gente tem que entender, que o ser livre é a gente lutar contra isso. Que a gente ser livre não quer dizer assim, hoje eu sou livre... Uhum. Não preciso me preocupar com amanhã. A Bíblia nos diz que nós não devemos se preocupar com amanhã, sim, mas quando a gente larga aos pés do Senhor, é verdade, né? Diferentemente de nós ser humanos, a gente não consegue. O diabo, e pensa, irmãos, que o diabo, eu acredito que o ser humano tem cerca de 5 a 7 mil anos. Então, o diabo ele tem muito mais anos, porque ele era regente do coral do Senhor, e então ele veio antes de nós. Então, tu imagina um homem com 10 mil anos, 1 milhão de anos, quem sabe, de experiência. E nós aqui, eu tenho 33 anos de experiência. O que é? Ele conhece todas as formas de agir na nossa vida. Ele nos conhece desde o dia que nós nascemos até o dia de hoje. A mesma coisa que Jesus é perseverante, que ele não desiste de você, o diabo é a mesma coisa. Ele não desiste de você. Ele não desiste do irmão Diogo. Mas o irmão Diogo antes usava cocaína, usava maconha, roubava assim como eu, fazia os pecados errados, não aceitava. Alguém vinha falar do Diogo, o Diogo, não, mas já botava um oitão na cintura, uma pistola, não, vamos lá resolver, não é isso, né? E ele sabe que o irmão Diogo era assim. Só que o irmão Diogo hoje é de outra forma, ele anda em outro caminho. É aquele caminho do batismo, que tu morreu aquele homem e nasceu outro. Mas tu acha que ele não vai desistir querer de fazer aquele homem voltar? Faz. Claro que ele faz. Se a gente não vigiar... Não vigiar e não orar, e acaba caindo. Acaba caindo. Aquelas pequenas coisas que a gente estava conversando na vida. Aqueles pequenos detalhes que a gente vai... E aí, que para te ver como o diabo ele é tão astuto, que ele não vem assim com aquele coisa grande pra ti. Porque se ele vir aquela coisa grande, tu vai dizer assim, não, opa. Tu vai desconfiar. Isso aí é que nem aquele que diz que esmola demais, né? Aquele ditado, o santo desconfia, mas o santo aqui é Jesus e os outros santos não prestam. Então, é assim, o diabo ele vai ver o quê? Nas mínimas coisas. Ele vai tentar te pegar no quê? Numa situação de trânsito, que daí tu, quem sabe, tu não vai vigiar naquele momento, vai tentar te pegar numa situação da igreja em si, com os membros, algum membro vai falar mal de ti, ele vai tentar, ou tu vai ser usado para falar, ele vai te pegar numa situação familiar, ele vai te pegar, quem sabe, numa doença, quem sabe, numa porta de emprego, quem sabe isso, ele vai usar e vai dizer, tá, mas aí, tu não serve ao Senhor? Ô Diogo, tu não serve ao Senhor, por que tu tá desempregado? Tu não serve ao Senhor, João, por que tu estás, tu não consegue ir na igreja, por exemplo? Por que tu não consegue vir na rádio? Por que tu não consegue fazer o trabalho ao Senhor? Ele vai usar isso, mas aí você tem que entender que você é livre. E outra coisa, né? Se você está fazendo algo em prol do reino, né? E aquilo tá glorificando, né, o nome do Senhor, né? Está exaltando o nome do Senhor, mesmo que você não esteja vendo e nem sabendo, né? Isso é muito bom para nós, né? Porque nós sabemos que aquilo que a gente faz com amor, com carinho, no reino do Senhor, o nome do Senhor vai ser glorificado. É verdade. Mas do nada vai vir aquela pessoa que vai dizer assim, esse trabalho que tu está fazendo aí, né? Para mim não serve. Não Vamos compensa. dizer, para mim não compensa fazer isso, né? Então quer dizer que o reino dos céus é para todos, né? Fazer algo, né? Mas então cabe a mim entender, né? Se você está fazendo algo que está glorificando o nome do Senhor, aquilo que eu também estou fazendo está glorificando o nome do Senhor. Então eu tenho que me aliar a você para que as coisas venham a andar mais rápido e mais correto, né? Um ajudando o outro, um orientando o outro, né? E isso vai continuar sendo glorificado no nome do Senhor. E as bênçãos que o Senhor tem para com cada um vão alcançar, né, a vida de cada irmão, né? Sim. Ao invés, né, daquelas coisas de um querer ficar tirando a bênção do outro. É que nem uma formação de batalha, né, irmão João? Tem a linha de frente, e a linha de frente da batalha,
ela vai unida, porque daí ele sabe que esse momento que se separar aquela linha, o inimigo ele vai entrar e vai estar no meio e vai afetar aqueles que estão lá, quem sabe, para trás, mais fraco. Assim a gente vê, quando a gente olha aqueles programas que falam sobre animais e coisa, eu gosto muito. Eu vejo, não é o touro, como é que é o nome daquele lá da África lá? Irmão Dila, me ajuda, irmão Dila, aquele que é preto. Búfalo. Acho que é búfalo isso, né? Acho que é o búfalo, que o leão é um dos alimentos que o leão mais gosta, né? O que eles fazem? Os mais fortes ficam na frente. E eles, pra te ver que nem o leão, que quando eles se unem, nem o leão consegue vencer eles. Sim. Assim é nós. Quando a gente se une como igreja, o diabo pode ter 10 mil anos de experiência, pode ter 1 milhão de anos de experiência, mas ele não resiste. A Bíblia diz, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Mas quando a gente está unido, forte, e a Bíblia nos diz, como o João falou, de ajuntar, de fazer em prol do reino, a Bíblia nos diz, ajuntai tesouros no céu. O nosso galardão é do céu, porque aqui o tesouro da terra, a traça e a ferrugem corrói, mas aquele galardão lá no céu, este tesouro, nunca mais vai ser corroído. A luz é mais forte do que a escuridão. Exatamente. Por que a luz é mais forte que a escuridão? Porque onde tu entrar que está tudo escuro, se tu ligar uma lâmpada, vai clarear. Aleluia, é tremendo, né? Como Deus é tremendo, né? Como o Espírito Santo, Jesus, Deus, a gente... olha, irmãos, eu não tenho palavras para explicar esse Deus na nossa vida, assim. Ele é maravilhoso, né, irmão Diogo? Que a gente... cerca de, quem sabe, há 1 ano atrás, 8 meses atrás, nós estávamos completamente virados. O que ele fez na minha vida é sem explicação. Na tua família, eu também acredito, né, claro. que o teu sogro também, né, o Valdomiro ali, eu vejo ali também um trabalhar, um agir na vida, assim, na família de vocês, sabe, assim... muito lindo, sabe? Eu vejo assim um entendimento, vocês entendendo assim o que é servir a Deus, o que é servir a Deus. Claro que muita dificuldade, né, irmão Diogo? A gente não acha que o reino do céu é que nem o irmão João falou aqui no início, é com esforço, né? A gente vê que tem dificuldade, né? E muitas vezes a gente, que nem a gente falou, por algum motivo ou outro, a gente se entristece, mas que nem a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. E a gente vê o trabalhar na vida de vocês, sabe? Sim. Eu vejo na tua vida, irmão Diogo, assim, um resplandecer, assim, Hoje, tu mesmo disse, não, vamos lá na rádio, a gente combinou segunda no ensaio do coral, hoje a gente canta no coral, a gente está ali, a gente vai nos cultos, né? A gente busca com dificuldades, com sofrimento, às vezes, com fácil, dor. Não. Claro, né? A gente deixou de muitas coisas a gente fazer antes. O que a gente falou? Dava até de certa forma nos prazer. Sim. Mas hoje a gente sente muito mais prazer em fazer a vontade de Deus. É que nem como me falaram, né? O prazer, como se diz, o prazer é gostoso, né? Sim. Mas não, no final vai ter uma consequência. Sim, né? Exatamente. Vai ser uma consequência amarga, né? Amarga ainda, tem esse detalhe. Como a gente usava droga, né? Aquilo lá era gostoso, era prazeroso, mas depois... No amanhecer a gente sentia, né? Mas gastei meu dinheiro todo, podia dar uma volta com a minha família, né? O dinheiro muitas vezes trabalhado, né? Ou muitas vezes, que nem no nosso caso, ganhado fácil. Sim. Mas aí, mesmo ganhando fácil, a gente gastava ele, né? Que dinheiro amaldiçoado, né? Que vida amaldiçoada, né, irmão João? Que vida, isso não é vida, né? Hoje nós temos uma vida abençoada no Senhor. Era uma vida vegetativa, na verdade, né? Vegetativa. Porque se hoje tu tinha, né? Tá tudo bem, tudo maravilha. Se amanhã não tivesse, alguma coisa ia te impulsionar para tu ir adquirir aquilo, né? Isso. Para tu se satisfazer bem, né? Tranquilo, né? Bonitão, né? Até mesmo... né, se mantendo em certos status, né, perante, né, a certos grupos, né? Sim, claro. Mas era só uma imagem ali, uma casca, né? Como aquela coisa, como a folha no vento, né? O vento soprou, ela sumiu, né? E foi embora, secou, já era. Muitas vezes eu saía de madrugada
E a minha esposa, ela não sabia onde eu andava, com quem eu andava. É verdade. E a preocupação, né? E a Nós preocupação. fazia elas passar, principalmente as nossas esposas, né? E a gente se achava que a gente tava... Ah, tô seguro. Não, e grandão, né? Grandão. Aquela imagem que a gente tem, que nem o irmão João agora foi feliz em usar, que nós somos... o cara, status, as pessoas... Pá, irmão Charles, pá, o cara sempre tá com dinheiro no bolso e coisa. Agora você vindo do Senhor, tá passando dificuldade, mas tá pelado, sem dinheiro no bolso, sabe? Mas só que a gente tá com alegria, a felicidade, a gente tá a paz espiritualmente. E a gente, que nem Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará. E aí a gente vai dizer, quando a gente receber, que a gente já recebeu, a gente diz assim, antes a gente conheceu o Senhor de ouvir, hoje a gente conhece o Senhor de ver, de sentir, de ver que Ele está na nossa vida. Hoje eu sei que o Senhor, Ele, muitas vezes quando eu estou triste, eu sinto que Ele me abraça. Sim. E isso é maravilhoso, né, irmão? Isso é que nem aquela propaganda do Mastercard, não tem dinheiro que pague. Né? Não tem dinheiro que pague a alegria de nós. Isso aqui não é uma obrigação, isso aqui é um prazer de estar aqui nesta manhã. Irmão Charles, eu queria até falar, lá no meu serviço, né, tem 2 irmãos lá, só que um deles estava desvirtuado, né? Sim. Aí eu comecei a falar de Deus, ele, eu servi ao nosso Deus, né? E eu sou um baita de um pregador, ele falava. Aí eu comecei a falar, falei uns 2 dias, né, da palavra, de tudo. Tudo que o Espírito Santo me trouxe naquele momento, eu ia falando pra ele. Glória a Deus. Aí no 3º dia ele veio correndo, tem uma coisa pra te falar. Voltei para o reino. Aleluia! Eu fiquei assim emocionado, né? É maravilhoso. Eu vou te dizer uma coisa, irmão Diogo, grande é o teu galardão, porque a palavra nos diz que aquele que resgata essa alma perdida, ele tem um galardão grande nas mãos do Senhor, e tu é uma ferramenta, então guarde isso. Exatamente, o irmão Diogo é uma ferramenta valiosa na mão do Senhor. Ele recebeu o dom e tem que multiplicar. Depois o presbítero João e o Charles vão te falar sobre essa multiplicação. Aleluia. Glórias ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Nosso horário é avançado já, mas queremos deixar reflexão. E essa palavra que o irmão Diogo nos falou agora, né, irmão João? Que nós... Isso é um incentivo. E a gente combinou, né, de eu levar ele ali na nossa igreja. Então tenta um esforço, alguma coisa, de levar ele até se tu não... Eu não sei onde ele mora, se ele mora longe. Ele mora no Alvorado. Qualquer coisa, vimos lá, eu busco ele também, que nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Vamos lá, eu e tu, lá na casa dele. Vamos um pouquinho mais cedo, se encontremos no culto, eu te encontro na tua casa lá porque a gente temos que buscar as almas. E esse irmão que retornou, ele vai ser uma ferramenta para usar o outro. E aí vai ser assim, vai se expandindo, multiplicando. Mas o nosso horário é avançado. Queremos que você guarde esta mensagem nesta manhã de quarta-feira. Nós somos um testemunho vivo que o Senhor muda, que o Senhor transforma, que o Senhor está aqui nos usando para multiplicar. Eu, o irmão João, o irmão Diogo, o irmão Dylan, esta rádio. Você também que coloque essa rádio em oração, né, irmão João? Nós, eu acho que eu não me lembro de alguém pedir oração aqui, pela rádio quase, ou se alguém pediu, eu não me lembro. Mas a gente também necessita da oração dos irmãos, porque a gente quer entrar em mais lares. E alguns pedidos de oração, o irmão João tem alguns pedidos aí, irmão João? Nós temos um grupo aqui carregado de pedido de oração, né? E nós vamos estar orando. Mas é necessário que você creia que Jesus, né, é que entra com a providência, né? Nós ajudamos, né, em oração, né, intercedendo, mas é a tua fé, né, que vai fazer mover, né, os céus sobre a tua vida, e você venha receber a sua bênção, né, que você tem buscado na presença do Senhor, né? Também mandar um abraço, né, para os irmãos ali de Minas Gerais, né, que tem mandado no seu WhatsApp, que estão ligados conosco lá, e também de todos os outros lugares, né, do nosso estado, né, que sintam-se agraciados, né, pela graça do Senhor Jesus, e fora do nosso país também, nossos irmãos que estão conectados, ligados conosco, que sintam-se, né, a glória do Senhor na sua vida, né, nesse tempo,
que o Senhor tem feito na vida de cada um de vocês, né? E eu creio que o irmão Diogo também vai voltar mais vezes aqui e vai falar algo a mais, né, a respeito do testemunho dele, que é muito lindo, né? O que Deus fez, tá fazendo e irá fazer, né? Aleluia. Na vida dele, né? E não só na vida dele, ele falando algo ali a respeito e eu pensando aqui, né? Ele já pode erguer a mão para o céu e dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, né? Aleluia. É tremendo isso, Isso é importante. Isso é importante. Então colocamos os pedidos de oração a todos os irmãos que colocaram ali no nosso grupo. Ao Davi, a gente nunca esquece, você ouvinte que não sabe, o Davi é um bebê que desde que nasceu está no hospital e os seus pais têm muitas vezes se afligido, né, irmão? É o João, verdade. que é difícil, né, irmão Diogo? A gente tem filho, a gente sabe que é difícil. Imagina estar no hospital, uma criança pequenininha, ainda inocente, que não sabe, então a gente se sente mais aflito. Colocar esses pedidos aos irmãos, ao Socorro da Madrugada, que também aquele dia apresentou vários nomes ali, vários pedidos de oração, que eles vão nos hospitais, é um grupo que tem na nossa igreja. Esses pedidos. Tu faz parte também, irmão Diogo? Irmão Diogo também trabalhando no reino, amém? Então vamos colocar esses pedidos de oração, a nossa rádio, para que Deus multiplique, entre em mais lares. Estaremos orando agora em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh, Deus querido, Deus amado, Deus louvado seja o teu nome, Senhor. E primeiramente queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de falar do teu reino. Nós, Senhor, que muitas vezes sentimos pequeno, nós que muitas vezes, Senhor, se sentimos nada, mas nós sabemos que contigo nós somos gigantes, Senhor, porque nós somos o filho do rei, e sendo filho do rei nós somos herdeiro de uma mansão celestial, de um reino, Senhor, a qual o Senhor tem preparado para nós, desde o início da terra até a consumação dos séculos, Senhor. Mas nesta manhã, Senhor, há muitos necessitados, meu Pai. Senhor, esta família do menino Davi, Senhor, que muitas vezes se encontra afligida, meu Pai. Este pai, esta mãe, Senhor, que tem passado, quem sabe, mais no hospital, que se mudaram para o hospital, Senhor. Meu Deus, ouve nesta manhã a aflição do teu filho, a oração, e entra com uma providência naquele hospital, nesta casa, Senhor, para que eles dêem o testemunho, para que eles falam que Jesus entrou, que o Senhor enviou o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, e curou este menino, e livrou do leito da morte, livrou este menino, Senhor, que este menino possa ter a promessa de ser um homem segundo a tua palavra, quem sabe um pregador, quem sabe ser um adorador, meu Pai. Mas ouve nesta manhã a nossa oração, atende esta criança, esta família, conforte o coração de seus pais, não deixe que eles venham desfalecer, não deixe que eles venham parar na caminhada, mas que o Senhor venha dar uma injeção de ânimo às suas vidas. Abençoe a irmã Nina também, Senhor, a qual teve ali, Senhor, uma queda e está sentindo dores, Senhor. Senhor, o Senhor conhece o coração da tua filha, o Senhor conhece o coração da tua serva, Senhor, que tem te seguido, que tem te servido, que tem buscado, tem pegado a sua cruz. Senhor, guarde ela, guarde a sua família, guarde a irmã Fernanda, o Senhor, o marido dela, o Marcelo, e seus filhos, guarde, Senhor, os filhos da irmã Nina, o Rafael, o Vitor, seja com esta família, com seus familiares, com seus irmãos, com seus parentes, meu Pai. Abençoe a nossa rádio, ao irmão Dylan que tem abrido esta porta. Senhor, seja com ele, seja, Senhor, nesta rádio um abençoador também, Senhor, que o Senhor venha nos dar a oportunidade desta rádio se expandir,
expandir e entrar em mais lares. Abençoe a cada ouvinte que nos ouve, que eles possam sentir o toque do Teu Espírito Santo, aonde quer que eles estejam, em todas as regiões do nosso país, em todas as regiões deste planeta. Senhor, abençoe os programadores desta rádio, eu, o irmão João, o pastor Sérgio, a irmã Cláudia, Senhor. Senhor, seja com cada um, seja com a irmã Alessandra também, com os convidados que muitas vezes vêm aqui, como o irmão Diogo, que se propôs nesta manhã. Deu um dia abençoado a ele, deu uma semana abençoada a ele. Guarde ele segundo na Tua palavra. É o que nós te pedimos, te agradecemos, crendo na vitória, porque nós servimos um Deus que cumpre a Sua palavra, que nos diz que nós escolhemos entre a bênção ou a maldição, e nesta manhã nós escolhemos a bênção. Então nos abençoa, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.